que a gente sabia sobre a artéria entupida está mudando, agora em 2026. E não é do jeito que parece, nem do jeito que a internet te contou. Você vive inflamado e sabe disso. Corpo pesado, as dores, aquele exame com a tal PCR alta e no fundo a pergunta que ninguém te respondeu direito: será que o meu risco de infarto é maior que dos outros? Essa pergunta vale bilhões, literalmente. Foi dela que nasceu um remédio revolucionário da mesma empresa do Ozempic, a Novo. Uma injeção desenhada para desligar a inflamação do corpo e com isso impedir infarto e AVC. 10 anos de pesquisa, bilhões de dólares investidos. Em 31 de julho, o resultado finalmente saiu. A inflamação despencou. E o que aconteceu com os infartos surpreendeu os cardiologistas do mundo inteiro, eu inclusive. Hoje, você vai entender o que esse resultado diz sobre o seu risco. Vai descobrir o que inflama seu corpo de verdade, todos os dias. E no final, eu te mostro os 4 números e uma bandeira que dizem muito sobre o seu risco do que a expressão viver inflamado. E claro, me conta nos comentários se você já dosou a PCR ultrassensível. Vamos lá. Antes da história dos bilhões, eu preciso arrumar uma confusão, porque inflamação virou a palavra que explica tudo na internet. Pão inflama, leite inflama, a vida inflama. E aí vendem chá, suco verde, suplemento para desinflamar. Se você já se sentiu culpado, achando que vive inflamado por sua causa, respira. Inflamação é o sistema de reparo do seu corpo. Você corta o dedo, fica vermelho, quente, inchado, aquilo é o reparo funcionando. Inflamação aguda é saúde. O problema é outro, o incêndio que nunca se apaga, um fogo de baixo grau funcionando 24 horas por dia durante anos, sem você sentir nada. Essa é a inflamação crônica. E ela deixa um rastro no sangue, a proteína C reativa, PCR. Pensa nela como uma fumaça do incêndio. E aqui nasce a pergunta dos bilhões de dólares. Se a fumaça está alta, apagar a fumaça salva a casa. A medicina passou 20 anos apostando que sim. E essa aposta tem um final que ninguém previu. Anos 90, Boston, um cardiologista chamado Paul Ridker está incomodado com um número que não fecha. Me responde de cabeça, de cada 2 infartos, quantos aconteciam em gente com colesterol normal? A metade. Alguma coisa estava faltando na conta. Ridker apostou no incêndio silencioso, apostou que a PCR enxergava um risco que só o colesterol não via. Em 2008, ele publicou o estudo Júpiter. 17 mil pessoas, colesterol normal, PCR alta. Presta atenção, colesterol normal e PCR alta. Metade recebeu rosuvastatina de 20 mg. Metade recebeu placebo. Resultado foi tão forte que o estudo foi interrompido com 3 anos e meio antes da hora. 44% menos infarto, AVC e morte cardiovascular. Só que dentro dessa história morava uma dúvida. A estatina derrubou o LDL em 50%. E a PCR, ultrassensível, 37%. As duas caíram juntas. Quem salvou aquelas vidas? A queda do colesterol ou a queda de inflamação? Em 2021, Ridker, o mesmo, desenhou o mapa completo da teoria. Uma fileira de dominós dentro do corpo. Um sensor de perigo derruba o primeiro, que derruba a interleucina 1, que derruba a interleucina 6, que derruba o último dominó, o único que aparece no seu exame de sangue, a PCR ultrassensível. E a indústria olhou para aquele mapa e pensou, se um infarto vem dessa fileira, derruba o dominó do meio, bloqueia a interleucina 6 direto, com precisão de laboratório, então a Novo comprou uma empresa inteira por 725 milhões de dólares para ficar com uma única molécula, o Ziltivekimab. E montou o teste definitivo. O nome do estudo, Zeus, 31 de julho de 2026. Sexta-feira de manhã, o resultado do Zeus sai. A inflamação despencou exatamente como prometido. E o resultado, que juntava morte cardiovascular, infarto e AVC, 0,99. Praticamente 1, ou seja, empate. O biomarcador caiu, mas o desfecho clínico, o que importa, não. Em poucas horas, as ações da empresa caíram 9%. Bilhões evaporaram numa única manhã. Traduzindo, eles apagaram a fumaça. O incêndio continuou
queimando. Então, inflamação não tem nada a ver com infarto? Calma. Porque o estudo Zeus não provou que a inflamação era irrelevante. Provou algo mais interessante. Baixar essa via específica não salvou ninguém. Outras estratégias anti-inflamatórias funcionam sim. É como se um incêndio precisasse ser atacado de vários lados simultaneamente. De volta a Novo Nordisk. A mesma empresa da aposta que quebrou é a dona da aposta mais vitoriosa da medicina recente, a semaglutida, o Ozempic, as canetas emagrecedoras que protegem o coração. Isso, os estudos randomizados já mostraram, menos infarto, menos AVC, e todo mundo assumiu o motivo óbvio. Claro, a pessoa emagrece. Então me responde, quem você acha que protegeu mais o coração? Quem perdeu 25% do peso ou quem perdeu 5%? Em julho de 2026, um estudo observacional analisou prontuários de milhões de americanos, dezenas de milhares deles cardiopatas usando semaglutida. Resultado intrigante. A quantidade de peso perdida não separou claramente quem teria mais ou menos proteção. O que se associou com a proteção? A dose do remédio que a pessoa conseguiu chegar. E dificilmente é só o açúcar no sangue. O grande estudo randomizado das canetas no coração, o SELECT, foi feito em pessoas sem diabetes e protegeu do mesmo jeito. Aí os pesquisadores foram mapear onde o corpo guarda os receptores de GLP-1, aquele hormônio. E acharam uma coisa surpreendente. Quando somaram todas as células que carregavam transcritos desse receptor, o coração apresentou como um enorme reservatório, ligeiramente até acima do cérebro. Semaglutida pode ser muito mais do que um remédio para emagrecer. E tem mais, no SELECT, sabe o que também caiu junto com os eventos? A PCR. A caneta derruba a inflamação de verdade, apagando pedaços do incêndio por vários caminhos ao mesmo tempo, enquanto o Ziltivekimab só abanava uma fumaça específica. Agora respira, porque no meio de tanta reviravolta, uma coisa passou despercebida. E ela é a melhor notícia desse vídeo. Enquanto o mundo discutia fumaça, o infarto foi perdendo a guerra. Nas últimas 2 décadas, as taxas ajustadas de morte por infarto caíram de forma dramática. Em alguns lugares, quase pela metade. E quem derrubou não foi molécula milionária de precisão. Foram os números chatos, aquele que ninguém posta no Instagram. A estatina derrubando o LDL, as metas de pressão ficando mais duras, mais baixas, a glicose vigiada de perto. Seu pai tratava a pressão quando batia 16/10 e o médico dizia, era normal da idade. Colesterol, só se passasse de 240, era tudo mais frouxo. E infartava-se muito mais. E aqui entra a amarração final da nossa história. Lembra da dúvida do Júpiter? Quem salvou? O LDL ou a PCR ultrassensível? Depois de tudo que você viu, olhe o placar. Bloquear uma via específica da inflamação, empate técnico. Derrubar um LDL em dezenas de estudos, década após década. O infarto desceu junto, toda vez. Para muita gente que já teve um evento, um infarto, um stent, um AVC, está em risco muito alto, na verdade extremo. A meta hoje pode ficar abaixo de 40 de LDL, um número que nós médicos acharíamos impossível antigamente. Quanto mais os estudos olham, mais baixo mandam descer, porque esse é o dominó que quando cai, comprovadamente apaga pedaços do incêndio. Tá, doutor, mas e a minha inflamação? Justo, porque existe incêndio de verdade todo dia. Primeiro, aquele refrigerante açucarado que pode estar em cima da sua mesa agora. Não porque uma lata magicamente inflame seu corpo, mas porque o consumo repetido se soma à gordura visceral, à resistência insulínica e ao risco metabólico. É combustível para o incêndio. Segundo, o hábito de ler o rótulo. Tem aditivos em ultraprocessados que pesquisas iniciais associam a alterações na barreira intestinal. A ciência ainda está mapeando isso, mas virar embalagem
é de graça. E terceiro, os incendiários clássicos que ninguém quer encarar. Aquela barriga que é usina de inflamação funcionando 24 horas. O cigarro, o ronco com pausas da apneia, a gengiva que sangra. Então, quando a sua PCR estiver alta, e a pergunta certa é: onde está meu incêndio? Na gordura visceral, no dente, no ronco, no hábito, você e seu médico procuram. E agora, o que eu te devo desde o início? Os 4 números e uma bandeira que respondem à pergunta do vídeo melhor que o remédio de bilhões. Eles não são exames secretos, estão na sua gaveta agora. Pegue seus últimos exames. LDL, o dominó comprovado. Pergunta para o seu médico qual é a sua meta, porque ela depende do seu risco. Pressão, o segundo herói silencioso. HB glicada, o açúcar dos últimos 3 meses. Cintura, a fita métrica que mede a usina de inflamação de verdade. E a bandeira, PCR ultrassensível, que custa poucos reais. Se os 4 números estão em dia e essa PCR vem alta, não é motivo de pânico, nem de chá. É motivo de conversa com seu médico para saber onde está o incêndio. E agora, a mudança que fecha o título desse vídeo. A gente não está mais atirando no escuro. Durante décadas, a artéria entupida era invisível até o dia do infarto. Hoje, existem exames que enxergam a placa na parede das artérias. Também temos o score de cálcio, o ultrassom de carótidas. Esses exames não são para todo mundo. Eles fazem sentido em pessoas selecionadas quando o resultado realmente mudaria a conduta. Mas dá para ver a placa pela angiotomografia, medir a placa e, em muitos casos, flagrar aquela placa perigosa antes de qualquer sintoma. E aqui eu desmonto um ditado que mata a gente. Melhor não saber, quem procura acha. Sim, quem procura pode achar, e achar antes é exatamente o que permite tratar antes do evento que muda a sua vida e muda para sua família também para sempre. Depois do infarto não existe volta. Antes dele existe plano. E fecha com a peça que junta tudo, um check-up. Num programa dinamarquês, pessoas de 67 anos convidadas para um rastreamento cardiovascular amplo apresentaram 24% menos morte ao longo de quase 6 anos. Uma morte a menos para cada 49 convidados. É observacional, não é randomizado. Mas o tamanho do efeito é impressionante. E funcionou melhor justamente em quem nunca tinha tido nada no coração. Prevenção começa antes do primeiro susto. Metas são individuais. Esse vídeo não substitui a sua consulta. Ela prepara para a sua próxima consulta. Se você só levar uma frase daqui, leva essa. Trata o incêndio, não a fumaça. O incêndio, não a fumaça. Então, a inflamação é mito ou é real? É real. O incêndio existe. Mas a ciência de 2026 não está dizendo que a inflamação é uma mentira. Ela está dizendo algo mais interessante. Nem toda inflamação é igual. Nem todavia é um bom alvo. E biomarcador baixo não é sinônimo de doença controlada. Agora a missão, prevenção, começa com um convite. Então considera esse vídeo o seu convite oficial para o seu check-up. E agora faz o papel de convite na vida de outra pessoa. Mande esse vídeo para quem vive desinflamando com chá e nunca mediu o LDL. E me conta aqui embaixo, dos 4 números, quanto você sabe de cor. Eu leio os comentários e respondo o que der. Se você chegou até aqui, tem 2 vídeos que são a continuação natural dessa conversa. O das canetas emagrecedoras e das comidas anti-inflamatórias que realmente tem ciência. Estou aqui ao lado. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.